Preparem os seus corações, porque a aula de hoje, ela promete. Será uma aula sobre Karl Marx e a importância no cenário político. Toca essa vinheta que até eu já estou emocionado. Falar de Karl Marx ou falar de marxismo é algo extremamente essencial na política, porque isso mexe com as nossas opiniões, isso mexe com os nossos gostos. Então, é agora que nós iremos definir qual é a importância de Marx para a filosofia política. A filosofia política, nessas questões mais contemporâneas, passam a discutir os sistemas, as ideologias, as opiniões. Nós não queremos mais justificar qual é o melhor ou qual é o pior Estado. Nós não queremos mais defender o absolutismo ou defendermos a democracia. Nós queremos agora discutir sobre qual o papel do homem, do trabalho e da sociedade. E nisso o Marx tem uma contribuição inigualável. A história de vida desse autor é extremamente complexa, difícil. O Marx ele é um autor do século XIX e ele vive justamente num cenário econômico marcado pelos modelos de produção em série, marcado pela indústria, pelo aquecimento econômico e principalmente pelo excesso do liberalismo. As ideias liberais, elas estão a todo vapor. As teorias do Adam Smith, do próprio John Locke, a ideia do Estado mínimo, reforçam a autonomia da propriedade privada e a autonomia da indústria. E é nesse cenário que nasce todo o aparato intelectual do Karl Marx. É muito importante que nesse momento dos nossos estudos, tu já tenhas condições de separar aquele Karl Marx que aparece na história daquele Karl Marx que vai aparecer na filosofia e na sociologia. Porque o Marx da história, o próprio Bussunda já conversou contigo e ele vai conversar. Ele vai te explicar o impacto, o momento, o cenário histórico em que esse autor está inserido. Mas eu quero conversar contigo sobre uma coisa que está muito mais próximo da gente. Eu quero conversar sobre alguns conceitos. Eu quero que tu tenhas total segurança sobre as palavras e as expressões que marcam a opinião e a teoria desse cara. Vamos começar por algumas. Uma das primeiras palavras que devem chamar a tua atenção é a palavra alienação. Porque corriqueiramente o aluno acha que a alienação é burrice, é ignorância, é uma pessoa idiota. Só que dentro do cenário político, o homem alienado é aquele homem indiferente. Alienação é quando eu não consigo mais me envolver e me comprometer com o cenário político e social que eu estou inserido. Agora me pergunta, o que torna um indivíduo alienado? Existem dois fatores que condicionam a alienação. O primeiro deles é a religião. Marx afirma claramente que a religião ela é o ópio do povo. A questão que está em jogo aqui não é se Deus existe ou inexiste. Muito pelo contrário, a questão é institucional. A religião ela nos dá essa pseudo-sensação de que tudo está bem e que se eu sou pobre é porque Deus quis que eu seja pobre. Deus proverá. Nessa lógica, a religião ela provoca um mal extremamente grande ao homem. O segundo fator é a própria lógica do capitalismo. E não é qualquer lógica que está em jogo aqui, mas é a lógica do capitalismo que gera o lucro. O lucro, na compreensão marxista, ele gera o que nós chamamos de mais-valia. E essa expressão ela está automaticamente associada ao lucro como resultante da exploração da mão de obra do trabalhador. E é isso que é nocivo. Um capital gerado
pela exploração do trabalho. Isso é, na concepção marxista, profundamente alienante. Essa palavra alienação, ela já apareceu algumas vezes nas provas de vestibular. Então, lembra claramente na tua cabecinha que nós não estamos falando de uma pessoa ignorante, de uma pessoa idiota. Nós estamos falando de alguém que está indiferente a alguma coisa. Ou seja, eu estou indiferente, apático à situação econômica e social que eu estou envolvido. Muito fortemente marcado ou pela religião ou pelo capital. Se eu tivesse que fazer uma aposta contigo, se eu tivesse que adotar uma postura de adivinho, se eu tivesse que dizer assim, olha, toma cuidado, eu diria para ti, a palavra materialismo tem um peso essencial nesse momento. Porque a palavra materialismo, ela está associada a toda a análise das condições materiais que o homem está sujeito. Me pergunta o que é materialismo? Ao olharmos para a história, podemos fazer duas análises totalmente distintas. A primeira delas é interpretarmos a história a partir de fatos, pessoas, ideias, acontecimentos, ocasiões, ou quem sabe fazermos uma análise meramente das datas. A segunda análise da história é percebermos o que está nas entrelinhas da história. Aquilo que os livros não nos contaram. Aquilo que marcou a passagem de um período para o outro. O que Marx diria que nós possamos olhar para a história a partir das condições materiais que as determinaram. Marx diz que a história está marcada por uma constante luta de classes. E muitas vezes essa luta ela foi sonegada, ela não foi contada. Nós deixamos essas lutas no esquecimento. Por isso, ao interpretar a história, não olhe de maneira poética, lúdica ou idealista. Analise a história pelas suas condições materiais. Essa análise das condições materiais da história, essa análise da história a partir da sua luta de classes, recebe um nome essencial na teoria: materialismo histórico. Ou seja, interpretar tudo aquilo que vivemos pela constante briga entre ricos e pobres, burgueses e proletários. Isso é uma classe social. Essa seria então agora a terceira palavra-chave dessa videoaula. Pensarmos o que é uma classe social. Provavelmente essa discussão ela já deve ter surgido na tua sala de aula, já deve ter surgido nos teus livros, já deve ter surgido em outras videoaulas. E eu quero te ajudar a responder a essa pergunta. Eu vou te fazer algumas perguntas para ajudar nessa reflexão que eu quero que você me responda, eu e você, aqui neste momento lindo e maravilhoso. Eu quero que tu me diga se funk é música de pobre ou música de rico. Eu quero que você me responda se música clássica é música de pobre ou música de rico. Lamber a tampinha do iogurte é coisa de pobre ou coisa de rico? Essa distinção entre ricos e pobres, por mais comum que ela possa parecer, ela já foi feita na história. Nós sabemos, historicamente, que existem duas classes sociais muito bem estabelecidas e organizadas. De um lado, a burguesia, os detentores do capital, os detentores do trabalho e aqueles que têm o monopólio do capital. De um outro lado, o proletariado, os trabalhadores, a classe que se sujeita a vender a sua força produtiva em nome de uma remuneração. Aqueles que comercializaram o seu trabalho. Essa é a lógica da formação de classe social. Tanto na filosofia quanto na sociologia, essa divisão entre ricos, pobres, burgueses ou proletários,
é chamado de estratificação social. E essa é uma estratificação de caráter econômico, porque dividimos uma sociedade a partir das condições econômicas em que ela está inserida. Essa separação entre classes sociais, ela é extremamente importante para o Marx, porque é isso que vai determinar a história, é isso que vai determinar as condições econômicas e é isso que vai determinar o trabalho. Na lógica marxista, essa luta de classes, ela não é eterna, ela terá um fim. E é por isso que em toda a teoria marxista fala-se em ideologia. É uma outra palavrinha com um peso imenso na teoria marxista. Porque ideologia não é um conjunto de hábitos e costumes que marcam a identidade de um povo. Ideologia é um conjunto de ideias que orientam o nosso comportamento. O problema é que a ideologia, ela muitas vezes é usada para que a alienação não seja percebida. Os mecanismos ideológicos usados pela burguesia tentam mascarar a alienação em que nós vivemos. E é por isso que na teoria marxista a alienação ela tem um risco imenso, porque ela está a serviço muitas vezes de uma força dominante. As ideologias, elas encobertam a realidade. Observou o quanto esse assunto ele está presente no nosso dia a dia? Hoje nós conversamos sobre algumas palavras que são essenciais na filosofia política. Começamos falando sobre materialismo, falamos sobre classe social, falamos sobre mais-valia, falamos sobre ideologia. Essas 4 palavrinhas, elas têm um peso imenso na filosofia política em Karl Marx. Agora, o nosso colega da história, aquele rapaz bonito, sensual, bacana, formoso, lindão, mentira, ele vai te ajudar a entender como que na teoria marxista acontece a transição do capitalismo, a passagem pelo socialismo e a chegada ao comunismo. Essa transição histórica, ela vai ser essencial para te gabaritar a questão. Essa foi apenas uma cápsula desse assunto tão importante que é marxismo para a filosofia e para a política. Essa aula de hoje, ela vai continuar. Esses assuntos, eles ainda serão parte do teu dia a dia. Nós vamos tratá-los na história, nós vamos tratá-los na sociologia e nós vamos tratá-los na vida. Por isso, meu irmão, dá uma revisada, assiste essa aula de novo, compartilha com os teus amigos, porque é desse processo de interação que nós vamos chegar ao topo do Enem. Um super beijo e até a próxima aula. E agora eu quero que você faça aquele procedimento padrão, bacana, legal, que a gente faz em todo final de videoaula. Eu quero que você dê um like aqui desse ladinho e se tu ainda não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, se inscreve aqui. Deixo aqui o meu super beijo e até a próxima.